Quando a gente vai ver essa questão aqui, a gente vê o seguinte. Um recipiente cilíndrico de altura 60 centímetros de altura e base com 20 centímetros de raio está sobre uma superfície plana horizontal e contém água até uma altura de 40 centímetros, conforme indicado na figura. Aí está aí essa figura. Imergimos totalmente um bloco cúbico no recipiente. O nível de água sobe 25%. Considerando, isso aí era para ser π, né? Igual a 3, a medida em centímetros da aresta do cubo colocado na água é igual a... Esquece a questão, tá? O que eu quero que vocês saibam? De onde sai esse tipo de questão? Antigamente, aí vai um pouco de história, né? Por que essas coisas acontecem? Antigamente, as pessoas não tinham como calcular o volume, por exemplo, de uma pepita de ouro, né? Uma pedra de ouro, que era totalmente irregular. O que eles faziam? Eles tinham um recipiente, geralmente o recipiente era uma forma de um paralelepípedo, né? Como fosse um baldezinho, uma lata, alguma coisa assim. E nesse recipiente já tinha uma quantidade de água pré-estabelecida nele, tá? Já tinha uma quantidade de água ali. Aí aqui está a sua aguinha. Toda vez que você coloca alguma... Opa, vou entrar aqui a Giovana. Oi, Giovana, seja bem-vinda, Giovana. Então, olha só, toda vez que você colocava essa sua pepita de ouro ali dentro, chegava ali, deixa eu vou pegar outra cor aqui, pegava, colocava essa pepita de ouro aqui dentro, o nível da água subia. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, uma altura X e subia a alguma altura Y, tá? E a partir dessa nova altura, aqui nessa diferença, na verdade, na diferença de quanto subia, né, o nível da água, que era calculado o volume da pepita, da pedra de ouro. Então, isso daqui serve para qualquer sólido, né? Por isso que eu falo assim, subiu qual nível. Isso aí, por isso que tem esse tipo de exercício, porque tem um fundo de história nessa parte, né? Assim, por que era utilizado isso, tá? Aí vem os tipos de objetos que eles podem usar. Era mais usado o paralelepípedo porque era uma coisa mais usual. Eles pegavam uma lata, uma coisa qualquer, e só vinham lá, já tinham marcado, ó, subiu 1 centímetro, então o volume dessa pedra é tanto, subiu 5 centímetros, o volume dessa pedra é tanto, e assim por diante. Então, de acordo com a latinha ou o recipiente que eles tinham, eles já sabiam que se subisse tanto, ia ser o volume. Eles não sabiam fazer conta. Alguém fez para eles, eles só viram assim, subiu tanto, é isso. Tá? Então, mas para fazer essas contas, aí você precisa saber calcular o volume, né? O volume dos sólidos, quando a gente tem o volume do paralelepípedo, o volume do cubo, o volume do cilindro, é sempre área da base vezes a altura. Então, até vou colocar aqui, ó, volume do cilindro. Eu já sei que é a área da base vezes a altura. Sendo que a área da base, se é um cilindro, tá aqui, ó. Deixa eu até botar embaixo aqui, vai ficar organizadinho. Pegar o cilindro. Aqui. Essa canetinha não é tão fácil fazer o cilindro, não. Então, aqui, ó, a base, raio, altura. A área da base é sempre a área do círculo, que é π, r ao quadrado, e a altura é a altura. E mesmo que seja um oblíquo, é a mesma parte do volume. Volume, a área da base, vezes a altura.
Isso aqui do cilindro. De todos eles, vão ser sempre a área da base vezes a altura, só que dependendo do sólido que a gente tiver, vai ser uma área da base diferente. Se for o cubo, aí eu vou fazer já com a retinha para ficar legalzinho para vocês. Aí a gente tem aqui, ó, L, L e L. Na verdade, esse L aqui seria a altura, né? E a área da base, a base é um quadrado. Por isso que o volume do cubo, L é o cubo. Que o volume do cubo vai ser a área da base vezes a altura. Só para mostrar para vocês que é sempre a mesma coisa, tá? Então, para eles ficava mais fácil fazer isso, eles não tinham conhecimento matemático. Aí ficava a área da base, lado ao quadrado, a altura, lado. Então, eu já sabia que era lado ao cubo. E do paralelepípedo, a mesma coisa, né? Deixa eu botar aqui. Do paralelepípedo reto retângulo, né? A gente vai ter aqui, ó, base, né? Pode ser aqui, ó, A, B, C. A área da base seria A vezes B, né, que é um retângulo, e o volume A vezes B vezes C. Isso aqui é a área da base, e esse daqui é a altura. Então, a gente vê que é sempre a mesma coisa para a gente calcular, tá? E aí, como que a gente faz para calcular, voltando agora para essa parte daqui, como é que a gente faz para calcular esse pedacinho de verde ali, esse volume? É só você tem a área da base, é a mesma base, né? E a altura, no caso, é o y. Então, o volume desse objeto, vou botar aqui, ó, o volume do objeto, ou o volume do deslocamento que a gente teve, é a área da base vezes y, que seria a altura que aumentou nesse recipiente. Beleza, galera? Tranquilo? Dúvidas até aí? Foi muito tranquilo, Felipe. Você já conhecia essa história? Mais ou menos. Eu lembrei daquele negócio de física do Arquimedes. Uhum. Um pouco Tá. parecido, né? Sim, sim, Do sim, sim. volume que sai. Vamos então para a questão? A questão aqui, ó. Questão 15. Sabendo disso, fica bem tranquilo para resolver. Aí, olha só. Se ele falou que sobe 25% do nível da água, aí você vai calcular 25% de 40. 25% vezes 40, cortando aqui e aqui, ó, 1 sobre 4, vai dar 40 dividido por 4, 10 centímetros. Então, o que, que a gente precisa saber nesse daqui? Esquece agora o 40. A gente só tem que saber que agora deslocou quanto? 10 centímetros. Então, seria esse volume aqui que ele quer saber. O que ele pediu? Ó? A aresta do cubo, né? Opa, aresta do cubo. Aresta do cubo. Se ele colocou um cubo ali, você tem que saber que o volume do cubo vai ser igual ao volume desse deslocamento. Então, qual que é o volume do cubo que a gente acabou de lembrar ali? Lado, Aresta ao cubo. lado ao cubo ou aresta ao cubo, né? Na verdade, quando a gente fala lado no cubo, não tem nem mais lado, né? É aresta, é face, né? E é vértice. Mas o pessoal acaba colocando L, mesmo falando que é o lado. Então, se você botou A ou botou L, tanto faz que é só uma letra, né? Aresta ao cubo ou L ao cubo. Esse volume aqui vai ser igual ao volume
do deslocamento, que é o quê? A área da base vezes a altura que aumentou. Então, qual que é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura igual a lado ao quadrado. Agora, se a gente ver aqui dentro dos dados que deram para a gente, o que, que é? Qual é a altura? A altura é 10, que eu já descobri, 10 centímetros. O π, ele falou para usar 3. O raio, olha aqui o raio, é o mesmo. O raio, 20 centímetros. Aí você vai colocar então que L, vou botar aqui do lado, L ao cubo, igual π, que é 3, raio, que é 20 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Lado ao cubo, 3 vezes 20 ao quadrado, 400, vezes 10. Lado ao cubo vai ser 3 vezes 4, 12, e coloco 3 zerinhos. Então, lado ao cubo vai ser... Opa, lado ao cubo não. Lado vai ser raiz cúbica de 12.000. Tem 3 zeros, a cada 3 zeros você tira 1, né? No caso, vai ficar 10 fora. Então, o lado vai ser 10 raiz cúbica de 12. Aí você vai ver aqui, letra 10 raiz cúbica de 12, letra D. Acabou sua questão.